Shalom Uvrachá, amigos da ONG, pergunte ao Rabino. E a pergunta de hoje é sobre a nossa parashá do nosso querido aluno Leonardo Cafarello, que pergunta sobre essa pessoa que Yosef encontrou no caminho, se ele era um tipo de anjo. E na verdade, antigamente não tinha estradas pavimentadas e placas de rua, então se tinha um caminho que todo mundo ia, caía uma chuva, aquele caminho desaparecia. E ainda no Líbano tinha, eu me lembro disso, a minha família, no Líbano tinha tempestades de areia, e tem aquela região, Bechlal, Israel, Oriente Médio de uma maneira geral, você consegue se perder fácil. E Yosef morava em Beersheba, os irmãos dele estavam pastando os carneirinhos em Shechem. Eu tive nesses dois lugares, tipo Beersheba de hoje, não é o Beersheba da Torá. O governo de Israel gosta de dar nomes judaicos para lugares que seriam próximos geograficamente àqueles lugares antigos. Então, chutaram o nome de Beersheba numa cidade, numa região que provavelmente a Beersheba da Torá estava naquela região, que é deserto do Negev. É uma região grande. Tem um lugar que dizem que essa cidade de Beersheba em Israel não tem fonte, não tem poço. E Beersheba tinha um poço que era um tipo de um oásis, alguma coisa assim, um poço reconhecível. Eu me lembro que quando eu estive em Beersheba, estive um pouquinho em uma yeshiva lá, explicitamente me disseram que a Beersheba de Israel não é a Beersheba da Torá, mas que eles estavam imaginando talvez uma cidade chamada Tel Sheva seria mais próxima a ser a Beersheba da Torá. De qualquer maneira, é deserto do Negev. Isso todo mundo concorda. A continuação do assunto. Shechem está na Cisjordânia. Onde é Shechem a gente sabe, porque tem o túmulo do Yosef lá. E os árabes mantiveram aquele lugar como túmulo de Yosef. Para eles, aquilo também foi um lugar sagrado. Opa! Tudo de bonzinho. O que aconteceu? Que os árabes, eles mantiveram certos lugares, tipo o túmulo dos patriarcas, a Merat HaMachpelah, construíram uma mesquita em cima, e a mesquita ela não é considerada idolatria. A gente teve sorte, se fosse uma igreja em cima a gente não poderia entrar, mas sendo que os muçulmanos não determinaram o que é Deus, quer dizer, fizeram errado de inventar uma religião, que isso pela Torá é proibido, mas não determinaram o que é Deus. E então ficou assim, tipo, não ficou idolatria porque eles não determinaram o que é Deus. Ficou assim como a gente teve muitas perguntas sobre pessoas que são simpatizantes do judaísmo, graças a Deus, mas que eles decidiram que eles vão guardar Shabbat. No lugar de 7 mandamentos, eles decidiram que eles têm 8 mandamentos. Isso a Gemara usa um termo muito forte e fala pena de morte. E o Rambam diz não é pena de morte porque não tem como acrescentar na Torá nenhum mandamento. Então a pessoa que não é judeu, que guarda Shabbat, não é pena de morte. Então o Rambam pergunta por que a Gemara usa uma expressão tão forte. A expressão tão forte porque é proibido inventar uma religião. E a pessoa que tem 7 mandamentos e fala, olha, eu cumpro 613 porque eu gosto, aí não tem problema. Mas se ele falar, olha, eu tenho 7, mas na verdade eu sou obrigado a guardar Shabbat, e ele não é judeu, então ele está inventando uma religião. Ele pode falar, eu guardo o Shabbat porque eu gosto, mas não porque eu sou obrigado. E
Então, isso em relação a todas as mitzvot. Então, os muçulmanos, eles inventaram uma religião. Mas não determinaram naquela religião o que é Deus. Então, ficou como esse caso. Se a pessoa falar, eu tenho 7 mandamentos, não posso assassinar, não posso roubar, mas na verdade eu não tenho 7 mandamentos, eu tenho não sei quantos, porque eu sou obrigado a rezar 5 vezes por dia, e sou obrigado a viajar para Meca, eles inventaram lá os mandamentos e inventaram uma religião, mas não é uma idolatria. Então a gente tinha dentro da mesquita, tinha uma sinagoga, acho que tem até hoje, dentro da mesquita mesmo, no centro, no coração da mesquita, e uma sinagoga com Sefer Torah, com Sidurim, e nós fazíamos passeio anual. Eu era professor no Heider de Chabad, de Kfar Chabad. A gente fazia passeio anual lá para o túmulo dos patriarcas, entrava com todas as crianças da escola dentro da mesquita até chegar na sinagoga. Agora, se fosse igreja, não poderia entrar por causa da idolatria. Então, os árabes mantiveram aqueles lugares, o túmulo de Rachel, o túmulo de Yosef. Então, Shem é o túmulo de Yosef. Eu estive lá várias vezes, então a gente sabe onde é Shem por causa disso. E a distância é grande, do Negev, do deserto do Negev para Shem, é uma distância grande. Caiu uma chuva, bateu lá uma tempestade de areia, você já não encontra mais o caminho. Yosef se perdeu. Não é como eu que me perco com o GPS no quarteirão de casa, não é esse o caso. Ele tinha noção, assim, ele de uma maneira normal ele não se perderia, mas naquela ocasião ele se perdeu. Então a gente entende que foi lá de cima, porque o pai dele, se soubesse que ele é um sem noção em matéria de encontrar o caminho, tipo assim, se eu fosse o Yosef, o Yaakov ia falar para mim: de jeito nenhum, não vai para lugar nenhum que você vai se perder. Agora, se o Yaakov mandou Yosef para Shem, quer dizer que 100% ele sabia que Yosef chegaria lá sem nenhuma dificuldade. Yosef, ele tinha noção, ele era esperto para encontrar o caminho. Mas lá de cima Hashem fez um milagre para ele se perder. Aí ele se perdeu. Aí ele foi obrigado a perguntar para alguém no meio do caminho. E aí não tinha ninguém. Hashem faz mais um milagre, desce o próprio Malach Gabriel, anjo Gabriel, é anjo do primeiro escalão, mundo da Briá. E esse anjo encarregado das coisas duras, porque tudo que está ligado ao Yosef é o decreto do nosso exílio, que já estava em andamento desde o nascimento de Yitzhak, mas que agora pode pegar uma proporção catastrófica. Então está lá o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel, ele avisa Yosef, ele dá um remes, na hora que ele fala, que ele ouviu que eles foram para tal lugar, por trás disso está a dica. É assim, tipo, olha, eu vi que eles foram já para outro. Então, Yosef é uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente, ele entendeu perfeitamente a dica que o Malach Gabriel deu, e ele entende mais do que isso, ele entende. Ele está na frente do Malach Gabriel. O profeta Daniel nos contou, escreveu no livro dele, que esse anjo Gabriel se revelou. Ninguém viu, todo mundo saiu correndo de medo. E o profeta Daniel, ele viu o anjo. Mas assim, o ambiente é temor. Ele é um anjo encarregado da Gvurá. Do lado bom, mas Gvurá. Então, Yosef, se até com o profeta Daniel, as pessoas que não viram o anjo saíram correndo, então, nesse caso, Yosef, com certeza, ele sabia do que se tratava. Ele entendeu a dica que o anjo deu para ele, falou: olha, eles foram já para outro. Quer dizer, deu a entender para ele que, olha,
agora você está numa fria, volta para casa, tipo, fala para o seu pai que você se perdeu, você não encontrou o caminho e acabou. Tipo, seria uma assim, quer dizer, eles estão lá, mas eles já não estão mais com esse... O Yosef entendeu a mensagem, mesmo assim Yosef, ele não acreditou que Deus me livre chegaria a tal ponto. Ele imaginou que o ambiente não iria estar agradável, mas até o ponto deles quererem assassinar ele, os próprios irmãos assassinaram um irmão, isso ele não imaginou. Ou jogar ele num buraco cheio de cobras e escorpiões, isso ele não imaginou. Tirar ele do buraco, vender ele para uma caravana que vendia inclusive escravos, isso ele não imaginou, isso não tem como imaginar. Não tem como o irmão imaginar que os irmãos dele fariam isso para ele. Então, eles eram crianças pequenas, Yosef tinha 17 anos, os irmãos eram mais velhos. A Rachel foi a última a dar a luz de todas as 4 esposas de Yaakov. Então, o que aconteceu nesse caso essa pessoa era um anjo. O assunto do Ketonet Pasim. Porque a Torá fala que tinha listras nessa túnica. E primeira explicação simples, você vai para Jerusalém, e agora nossa diretora ainda está lá, acho que vai hoje para a Etiópia, nossa diretora Rivka Chaya ainda deve estar em Jerusalém, vai estar vendo a nossa aula lá, e hoje ela vai para a Etiópia, depois da Etiópia vem para o Brasil, e a Rivka Chaya, o marido de Léo, nossos tzadikim. Então, lá em Jerusalém, ela passou um Shabbat lá, com certeza ela viu isso, todo mundo vê isso, que as roupas das pessoas a comunidade mais antiga de Jerusalém, eles têm uma túnica com listras. E essa é a roupa de Shabbat deles. No meio da semana eles vão com um paletó comprido normal, mas no Shabbat eles vão com essa túnica com listras, com essa, tipo esse paletó comprido, mas é uma roupa árabe, assim, é uma roupa regional, mas é considerada uma roupa muito bonita, a roupa de Shabbat. E tem as listras, quer dizer, então, primeiro, a explicação mais simples é essa, simplesmente está se tratando aqui de uma roupa mais chique. Então ela tem as listras. Então para mim é como se eu falasse para vocês assim, olha, eu não vi isso com os meus olhos, imagina assim, porque é como se você falar, Yosef, ele ganhou do pai dele um terno da Armani. Não quero fazer propaganda também, não sei quanto custa isso, mas eu sei que no nosso meio, quando querem falar que o cara é muito rico, falam, olha, ele vai com o terno da Armani, né? Aí um rabino fala para o outro, no outro dia tem fila na porta da empresa dele, cada rabino lá com o projeto da instituição dele, porque ele está com o terno da Armani, então com certeza, se ele tem tanto dinheiro para desperdiçar na roupa, com certeza ele deve ter dinheiro sobrando, então ele vai doar também para a instituição. Mas isso é assim, no meio dos rabinos, assim, a pessoa tenta imaginar onde ele vai arrecadar fundos, e isso se alguém está contando da Armani, com certeza ele tem um dinheiro para dar para você cá também. Então seria uma situação assim. Yosef, o pai dele comprou para ele um terno da Armani, comprou para ele uma roupa chique. E roupa chique naquela época, como hoje em Jerusalém, na cidade, na comunidade mais antiga, a roupa chique é uma roupa que ela tem listrinhas. Ou seja, a gente entende que antigamente
para você fazer uma túnica com listrinhas, era mais difícil do que fazer uma túnica de uma cor só. Hoje em dia é tudo automático, mas antigamente, você imagina, a pessoa tecia um tecido, um linho, e para fazer as listrinhas, com certeza, era um trabalho muito mais difícil do que fazer de uma cor só. Então devia ser uma roupa mais cara, e por causa disso, essa pessoa que andava com essa túnica de listrinhas, todo mundo olhava para ele e falava: pô, esse cara é muito rico, esse aí deve ser, esse é o príncipe, né? Esse, o pai dele tem muito dinheiro. Mas depois que você já entende que antigamente se fazia o pano à mão, e para fazer a listrinha era muito trabalho. A pessoa que iria vender a túnica ou fazer a túnica, se fosse vender, iria vender mais caro. Se fosse fazer, ia levar mais tempo. Então só se faria uma túnica dessas, ou só se compraria uma túnica dessas para alguém que realmente se destaca. Fora isso, tem um lado mais profundo. O lado mais que está por trás desses assuntos assim. E agora vou ter que dar uma aula. Já parei o carro, estou aqui na porta da sinagoga. Vou contar para vocês depois, na continuação, o assunto a cabala das listrinhas. Muito obrigado para todos os nossos amigos da ONG, para o nosso querido aluno Leonardo Ciafarelli, que fez essa pergunta. E Atzlacha, Briut Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom.